Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus e nós vamos fazer a exposição do livro de Marcos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para mim e para a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, capítulo 2, mas antes disso, nós vamos dar uma introdução nesse livro para que você tenha aí um pano de fundo para aquilo que vamos ler e aquilo que nós vamos conversar. É, Marcos, ele não perde tempo, né? Ele vai direto ao que interessa. Isso tem muito a ver com para quem ele escreve, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora, mas vamos falar de Marcos, né? Marcos era um jovem quando Jesus foi crucificado, mas ele não demorou a se envolver no movimento. Sua primeira viagem missionária foi um fracasso, mas seu primo Barnabé não desistiu de apoiá-lo. Quando estava com cerca de 40 anos de idade, Marcos se estabeleceu em Roma e trabalhava com Pedro e Paulo, né, dois pesos pesados do movimento. Então o desastre ocorreu. Um incêndio destruiu a metade de Roma e o imperador Nero, para afastar de si as suspeitas, pôs a culpa nos odiados cristãos. Muitos deles, incluindo Pedro, foram brutalmente executados durante muitos anos. Marcos coletou os relatos que Pedro escreveu sobre Jesus e apressado pela urgência da perseguição, resolveu escrever toda a história. Nós tínhamos falado sobre o começo apressado do Evangelho de Marcos. Primeiro é que ele não estava escrevendo para judeus e não tinha que gastar tempo provando a linhagem de Jesus. Então pode ver que não vai ter genealogia no início de Marcos. Ele não estava preocupado em dizer de quem Jesus era filho, de quem Jesus veio, de qual tribo. Para o romano isso não importava. Para o romano, além dele ter um perfil mais pragmático, então ele sabia que ele estava falando com leitores pragmáticos que queriam já saber ir direto ao ponto. Ele também não precisava gastar, porque isso não faria o menor sentido para um romano saber de quem ele era filho. Então ele tinha que encontrar argumentos diferentes, ou seja, os milagres, ele vai focar nos milagres de Jesus, ele vai focar na, na ação de Jesus, por onde Jesus andou. E entre os cristãos de Roma havia muitos judeus que precisavam da explicação a respeito das tradições ali de Judá para compreender Jesus. Esses cristãos eram discriminados pelo restante do povo em razão dos graves rumores que circulavam em relação a eles. A situação piorou e os cristãos começaram a ser presos e enfrentavam interrogatórios cruéis e morte em potencial. O registro de Marcos mostra um Deus que está do lado deles, ajudando-os, e o Filho do Homem como alguém muito humano, que sofrera por causa deles o que eles mais temiam. Ou seja, está escrevendo para um povo que agora está sendo perseguido. Os romanos, as pessoas ou os gentios que ali estavam em Roma, eles não entendiam as tradições judaicas. Então, para eles entenderem Jesus, eles precisavam pelo menos ser inseridos ao contexto no qual Jesus veio. E é isso que Marcos ele pretende fazer, e é por isso que ele já vai direto ao ponto. E Marcos começa já logo no início, já falando de João Batista. Então ele já começa dizendo, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí, a partir daí, se você der uma corrida de olho, parece que de fato ele está com pressa, porque ele vem uma história atrás da outra. Ele começa ali do 2 até o 6, ele vai falar sobre João Batista, João Batista ser o mensageiro predito por Isaías. Depois ali no capítulo 7, no verso 7 e verso 8, ele fala do testemunho que João dá a respeito de Cristo. Ele vai dizer que, olha, ele e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe a correia das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, ou seja, quem é João? Ele não gasta muito tempo para falar quem é João. Ele imagina que a pessoa está tendo acesso ao Evangelho de Marcos, é só isso que ela tem acesso. Então ele não gasta tempo aqui explicando quem era João. Então ele chega e fala: João veio um profeta, ele já tinha sido profetizado lá atrás por um outro profeta chamado Isaías, e ele disse que logo depois dele viria um que era maior que ele. Então ele já está introduzindo Jesus. Aí ele já vem no batismo. Aí o verso 9 ao verso 11, ele vai falar sobre o batismo de Jesus e já vai dizer que do céu, ele fala: olha, abriu-se o céu e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. Então aqui ele está trazendo a primeira situação sobrenatural no ministério de Jesus. Então, veio uma pessoa, falou dele, ele disse isso a respeito dele, aí ele foi batizado, e quando ele foi batizado, o céu se abriu e sobre ele desceu o Espírito Santo, o Espírito como uma pomba. E aí já vai logo no verso 12, ó, nós estamos no verso 12 daquele capítulo, já está falando da tentação de Jesus.
Está dizendo que o Espírito o impeliu para o deserto, aquele Espírito que desceu sobre ele também o impeliu para o deserto, e ele permaneceu por 40 dias sendo tentado por Satanás. Aqui ele já coloca a tentação de Jesus sendo uma tentação que durou 40 dias. E Jesus estava entre as feras, mas os anjos o serviam. O verso 14 já fala da volta de Jesus para Galiléia, ou seja, voltando do deserto. E depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa era a mensagem principal de Jesus, a mensagem de arrependimento. Aqui ele já passa para o encontro de Jesus com Simão, André, Tiago e João, os quatro discípulos. Aqui ele coloca como esses quatro discípulos tendo sido os primeiros, e fala que eles abandonaram tudo para segui-lo. E já começa a falar logo dos milagres. Então Jesus está dentro de uma sinagoga pregando no sábado, um endemoniado entra, elevando a moral deles, dizendo: olha, nós sabemos quem você é o santo de Deus. Jesus manda ele ficar quieto, já expulsa o demônio, eles já olham aquilo e o pessoal fica já atônito, né? Que está acontecendo, né? Quem é esse homem que chega aqui, expulsa demônio, é uma nova doutrina, com que autoridade ele faz isso? Então Jesus já chama a atenção. E saindo ele, quando ele sai da sinagoga, Marcos já está interessado em dizer outro milagre. Ou seja, ele chegou na casa de Simão e André, ou seja, na casa de Pedro e André. A sogra de Simão, a sogra de André, estava com febre, ele colocou a mão nela e ela já foi curada. E ele já vem falando, a partir do verso 32, que ali mesmo, naquele lugar, na casa de Pedro, ele ficou e muitas pessoas foram trazidas a ele, muitos doentes, ele curou todo mundo que veio até ele, ele expeliu os demônios, e ele falava, e aí mostra esse perfil de Jesus dizendo: não fala quem eu sou, não fala nada. No verso 35, já está dizendo que Jesus se retira para orar, os discípulos vão atrás dele e perguntam: onde o senhor está? Nós estávamos te buscando. E quando ele nem responde: ó, eu estava aqui, estou cansado. Ele diz: não, nós vamos para outro lugar, tem mais lugar para pegar. E aí, então, Jesus foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então, estou falando desse perfil de Jesus de expulsar demônios. E aqui no verso 40, Jesus já está operando outro milagre, que é a cura de um leproso. É interessante como Jesus cura esse leproso. Porque quando o leproso se aproxima dele, e fica ali ajoelhando, e fica longe dele, diz: Senhor, se você quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus, a primeira coisa que eu acho lindo aqui é que ele pergunta: se tu quiseres. Ele não duvida do poder de Jesus, ele tem dúvidas sobre a vontade de Jesus. Ele então diz: se tu quiseres. E Jesus diz: eu quero. Fica limpo. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus o tocou e ninguém poderia tocar um leproso. E Jesus o tocou, porque quando Jesus o tocou, Jesus não tocou um leproso, Jesus já tocou um homem curado, porque todos aqueles a quem Jesus tocava, se Jesus tocasse um morto, o morto ressuscitava. Se Jesus tocasse um enfermo, o enfermo seria curado. E esse homem, ele experimenta desse poder curador de Jesus. E de novo, Jesus mostra para ele esse perfil. Olha, não fala para ninguém, faz o que tem que ser feito, vai no sacerdote, faz o que tem que ser feito. Ou seja, se tiver que apresentar uma oferta, apresente a oferta, espere pela sentença do sacerdote a respeito da sua cura. Jesus respeitando o momento que ele estava inserido, o momento da fé que o povo estava inserido. E logo no capítulo 2, nós já estamos no capítulo 2, Jesus já vem com outra história de cura. E essa aqui é uma das histórias maravilhosas que a Bíblia tem. É que quando Jesus está ali em Cafarnaum, tá todo mundo ali na casa, uma multidão em volta da casa. Então, um paralítico que precisa da intervenção milagrosa de Jesus, ele não consegue ser conduzido até Jesus. Então, quatro amigos sobem no eirado, sobem no telhado, eles abrem um acesso para descer o paralítico até Jesus. Então, Jesus, ele para mostrar a natureza do seu ministério, ele não diz: ó, seja curado, ele já começa dizendo: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas isso aí escandalizou a turma. Peraí, quem é ele para dizer que o pecado desse homem está perdoado? Então imagina todo mundo olhando para Jesus, querendo saber a natureza do seu ministério, quem era ele, e sabendo que ele está operando milagres. Eles sabiam que eles estavam diante de um operador de milagres, alguém que tinha uma mensagem de autoridade, mas de repente esse homem, que é operador de milagres, que tem uma mensagem de autoridade, agora também, além de curar enfermos, além de expulsar demônios, além de pregar com autoridade, agora ele também perdoa pecados. E isso traz uma inquietação no coração deles. E então Jesus vai lá e diz aquela frase ali, ele fala: olha, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil?
Dizer ao paralítico, está perdoado os seus pecados, ou dizer, levanta, toma teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Logo no verso 13, nós já vemos o chamado de Levi, né? Levi é Mateus, e mais um discípulo que aqui nós já vimos o chamado de André, nós já vimos o chamado de Simão, que é Pedro, já vimos o chamado de João e de Tiago, e agora nós vemos o chamado de Levi também. E o que é interessante é que Levi ele faz uma festa, né? Levi, quando ele é chamado, ele chama outros publicanos, ele faz uma festa. E ali os escribas dos fariseus, vendo aquilo ali, ficaram escandalizados. Eles disseram assim, ó, disse, porque ele come ele e bebe com os publicanos e pecadores. E aqui Jesus diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Interessante é que nós sabemos que, depois Paulo vai dizer, né, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, não existe um são sequer. Todos estamos doentes, todos estão doentes. Mas Jesus disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E o que Jesus está dizendo com isso? Se não existe justos, por que Jesus está dizendo que não veio para os justos? Isso seria algo redundante. O que Jesus está dizendo é que ele veio para aqueles que se reconhecem na condição de doentes. E aqueles fariseus, aqueles escribas, eles não se reconheciam na posição de doentes. Eles não se reconheciam na condição de necessitados. E então, Jesus, de novo, respondendo a partir do verso 18, outra questão dos fariseus, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Agora, os discípulos dos fariseus, os discípulos de João, todos eles se jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. E eles foram perguntar por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E talvez esperando uma explicação de uma nova doutrina. Não, o jejum não precisa, o jejum não é importante. E o que eles ouvem não é isso. Jesus diz o seguinte: olha, o noivo está presente, eu sou o noivo está presente. Enquanto o noivo está presente, nenhum convidado vai jejuar. Mas vai chegar um tempo que o noivo vai ser tirado e aí sim eles vão jejuar. E aí Jesus diz: ninguém põe vinho novo em odre. Na verdade, ele vai falar primeiro da veste. No verso 21, ele vai dizer: Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da velha e fica maior ainda a rotura, ou seja, o buraco. Ninguém põe vinho novo em odre velho. No contrário, o vinho novo romperá o odre, e tanto se perde o vinho como o odre. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus está dizendo sobre a importância de ter sua mente renovada para receber aquilo que ele tinha para entregar. E ele vai usar dois exemplos. Vai usar o exemplo um tecido novo que está ainda muito resistente, sendo colocado em um tecido velho que perdeu a resistência. O tecido novo exercerá força sobre o tecido velho e vai romper o tecido velho. Aí ele fala o exemplo do odre, ou seja, o odre era um recipiente que recebia o suco da uva, ou seja, o vinho novo, e a fermentação ocorria ali dentro, porque eles não tinham produtos químicos para poder impedir a fermentação como temos hoje, para tomarmos aquele suco que ainda não passou pela fermentação. Então, quando o suco fermentava, ele esticava o couro daquele recipiente. Então ele dizia assim: você não vai poder pôr o vinho novo, que ainda não fermentou, num odre que já passou pelo processo de fermentação, já esticou tudo que tinha para esticar. Ao colocar o suco ali ainda não fermentado, quando ele fermentar, aquele tecido que já passou pelo processo de fermentação outra vez e já esticou tudo que tinha para esticar, ele vai rasgar. Então ele está falando sobre ter uma mentalidade nova para receber aquilo que Jesus tinha para entregar. E logo no verso 23, já acontece a situação de Jesus curar, de Jesus estar passando junto com os seus discípulos, por um campo, e era um sábado, e os discípulos pegaram espigas e comeram. E os fariseus vendo aquilo, falam, mas não é lícito colher no sábado. E Jesus remonta a uma história do passado. Ele diz assim: nunca lestes o que Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da preposição, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes? E o deu também aos que estavam com eles, e acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor
também do sábado. E Jesus estava dizendo ali que a tradição, a religião, tinha tornado o sábado como um negócio à parte, como um princípio a ser obedecido indiscriminadamente, de maneira que o sábado tomou uma importância muito grande na vida deles, mas não a importância pelo qual Deus o criou. E Jesus reestabelece o princípio do descanso, dizendo: o descanso foi criado para abençoar o homem, não o descanso foi criado para segurar e para travar o homem das suas necessidades. Eles estão com fome, eles precisam comer. O sábado não é impeditivo, o sábado é presente, não é impeditivo. E Jesus se coloca como o Senhor do sábado, como sendo maior do que o sábado, como o sábado não tendo importância redentiva e nem salvífica para que ele fosse colocado numa posição de impedir o homem de matar a sua fome. Então, irmãos, nós lemos aqui tantos relatos, espero que você tenha lido todos eles nesse capítulo 1 e no capítulo 2. Que Deus te abençoe, que você mergulhe nesse mar de tantos acontecimentos, nessa aventura de tantas coisas maravilhosas, e seja edificado pela palavra de Deus. Que você, diferente dos fariseus e escribas, você não se veja como alguém que não necessita, pelo contrário, se coloque diante de Deus colocando teu coração completamente seco para que você possa ser molhado pela água do Evangelho. Que você se coloca como uma esponja seca, pronto para absorver todas as verdades que aqui estão contidas. Que o seu coração seja cheio da palavra de Deus. E que você, assim como essas pessoas que foram curadas, outros que foram purificados, outros que foram libertos, e outros ainda que ficaram impressionados, que você se impressione com Jesus, que você seja curado por Ele, que você seja purificado por Ele, e que Ele conquiste a sua atenção e o teu coração. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.